Faça isto e nunca mais se preocupe com a opinião dos outros. Estoicismo. Você já parou para pensar em como as opiniões alheias influenciam suas pequenas e grandes decisões diárias? Essa pressão pode ser sufocante. No estoicismo, um princípio central nos ensina que precisamos focar no que está sob nosso controle e deixar de lado o que não podemos mudar. Como disse Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Imagine a cena. Você está prestes a apresentar um projeto importante no trabalho. Seu coração acelera, as mãos suam e, ao olhar ao redor, percebe os olhares de curiosidade e julgamento dos colegas. A mente começa a divagar. O que eles vão pensar? Será que vão criticar sua ideia? Essa situação é comum e muitas vezes paralisante. Mas assim como os estoicos pregam, é essencial separar o que podemos controlar, sua preparação e empenho, do que não podemos, a opinião dos outros. Nessa hora, respire fundo, foque na mensagem que deseja transmitir, pois a reação externa está além do seu domínio. Esse é o poder do estoicismo. Quando você se liberta da necessidade de aprovação, se torna mais autêntico e confiante. Imagine a leveza que se segue. Como você se sentiria se realmente não se importasse com a avaliação alheia nesse momento? Pense sobre isso. Quais situações você evita ou adia por medo do julgamento? E se você tomasse uma decisão diferente, se permitindo errar e aprender sem o peso da aprovação dos outros? Na próxima vez que sentir esse peso, antes de uma reunião, um encontro ou até mesmo uma interação social simples, lembre-se do que Epicteto disse. Pergunte-se: estou agindo de acordo com meus valores ou buscando a validação externa? Talvez você se surpreenda ao perceber quantas vezes é a expectativa dos outros que te paralisa. Para amanhã, faça um pequeno exercício. Escolha uma situação em que normalmente hesitaria por causa da opinião dos outros. Comprometa-se a agir de maneira autêntica, independente do que os outros pensem. Isso pode ser tão simples quanto compartilhar uma ideia em uma conversa ou se vestir do jeito que realmente deseja. Sinta a liberdade que vem com essa decisão. Ei, antes de colocar em prática este ensinamento estoico, preciso te dar um alerta importante. Muitos inscritos comentaram que o YouTube cancelou a inscrição deles sem aviso. Confere rapidinho o botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhuma lição estoica que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte desta comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Você já parou para pensar que essa pressão não vem só de fora, mas muitas vezes está dentro de você mesmo? Neste momento, esteja ciente de que suas crenças sobre julgar os outros podem estar chegando de forma negativa. O que você pensa sobre sua própria imagem muitas vezes reflete a forma como você vê a opinião alheia. O estoicismo, com sua sabedoria milenar, aponta que a verdadeira liberdade não está em controlar o que os outros pensam, mas sim em se libertar da necessidade de validação externa. Imagine agora que você está parado no meio de um trânsito tumultuado. Os claxons ecoam, as pessoas estão estressadas ao seu redor. É um cenário caótico, e você, de dentro do seu carro, começa a sentir seu coração acelerar. Você não tem controle sobre o trânsito ou o humor das pessoas, mas tem total domínio de como você reage a esta situação. Respire fundo. Ao invés de se deixar levar pela raiva e frustração, escolha a serenidade. Essa é uma decisão fundamental. Um dos caminhos estoicos
é aceitar que o desconforto é parte da vida. Pergunte-se: essa situação está realmente sob meu controle? Quando você se conscientiza disso, algo poderoso acontece. Você se torna menos afetado pelo que não pode mudar. Passa a focar na resposta que pode oferecer a si mesmo. Não podemos escolher as circunstâncias, mas podemos escolher como reagir a elas. Esse pensamento de Epicteto é um guia. Ao revisitar essa ideia, você notará como ela ressoará em várias situações do seu dia. Você pode aplicar essa filosofia ao lidar com um colega difícil, ao enfrentar críticas ou até ao se expor em um ambiente novo. Pense em um momento recente em que se hesitou ou deixou de agir por medo do que os outros pensariam. Como foi essa experiência? Você se sentiu preso? Agora, visualize-a de uma nova forma. E se, ao invés de paralisar, você decidisse agir, mesmo que imperfeitamente? O que há de tão assustador em seguir o seu próprio impulso? Refletindo sobre isso, perceba como a vida flui de maneira mais leve quando você se permite ser genuíno. Já pensou em como seria libertador se a cada dia você pudesse deixar de lado a expectativa dos outros? A consciência disso pode ser uma virada. Para o seu próximo passo, ouça sua voz interna. Procure um espaço em que você possa ser fiel a si mesmo. Pode ser uma apresentação, um encontro com amigos ou simplesmente uma conversa sincera. Como se sentirá ao soltar as amarras da expectativa? Lembre-se, a busca por aceitação pode ser uma armadilha que o impede de se conhecer verdadeiramente. Encare cada dia como uma nova oportunidade de praticar essa liberdade. Você está pronto para dar esse passo? O que pode ser mais libertador do que viver de acordo com seus próprios valores? Capítulo 2. O valor da autenticidade. Vamos continuar nossa jornada no estoicismo. No capítulo anterior, falamos sobre como as opiniões dos outros podem nos paralisar. Agora, vamos explorar o poder da autenticidade e como ela pode transformar nossas vidas. Você já se pegou em uma situação em que quis dizer algo, mas ficou em silêncio, com medo do que os outros iriam pensar? Isso é mais comum do que parece. Podemos pensar que agradar os outros vai nos trazer aceitação, mas, na verdade, nos afastamos de quem realmente somos. Ser autêntico é um ato de coragem. Imagine que você está em uma roda de amigos. Eles começam a falar sobre um tema que você não concorda, mas mesmo assim decide ficar quieto para não gerar desconforto. Já passou por isso? Você pode sentir um nó no estômago, como se uma parte de você estivesse sufocando. A verdade é que sua opinião importa, e a liberdade vem quando você escolhe expressá-la, mesmo que tenha que enfrentar críticas. Vamos fazer um exercício simples? Escolha uma situação que normalmente evitaria. Pode ser um encontro social, uma reunião no trabalho ou até uma conversa com familiares. Pergunte-se: o que eu realmente penso sobre isso? E mais importante, esteja disposto a compartilhar sua visão, mesmo que não seja mais popular. Você vai notar que ao fazer isso, um peso se dissipa. As pessoas podem não concordar, mas o que importa é que você foi verdadeiro consigo mesmo. Ser autêntico não significa ser rude ou desrespeitoso. Significa ser transparente, mostrar o que sente de maneira honesta. A beleza da vida está nas diferenças. Aprender a respeitar e ouvir as opiniões dos outros enquanto expressa a sua é um grande passo. Isso cria um espaço para diálogos verdadeiros, e é assim que crescemos. Pense nas grandes mudanças que já ocorreram ao longo da história.
Mudanças significativas foram iniciadas por pessoas que ousaram ser autênticas. Martin Luther King, Nelson Mandela e tantos outros enfrentaram grandes adversidades por acreditar em seus valores e lutar por eles, mesmo quando eram criticados. Esses exemplos mostram que a autenticidade pode gerar ondas de transformação. Agora reflita. Quais são os valores que você mais preza? O que define quem você é? Quando você atua de acordo com seus princípios, encontra um sentido maior na vida. Mesmo que haja momentos de desconforto, a sensação de ser fiel a si mesmo supera qualquer insegurança. Vamos dar mais um passo nessa prática. Comprometa-se a pelo menos uma vez por semana dizer o que pensa de verdade em uma situação. Escolha um ambiente que você considere seguro e se expresse. Pode ser uma conversa com amigos ou em uma reunião de trabalho. Note a reação das pessoas. Você pode se surpreender com a quantidade de apoio que receberá. Por fim, lembre-se de que a liberdade verdadeira vem de dentro. É sobre se dar permissão para ser você mesmo, sem se preocupar excessivamente com o que os outros pensamos. Não só se torna mais confiante, mas também inspira os outros a serem autênticos. No próximo capítulo, vamos falar sobre como lidar com críticas de forma construtiva. Críticas nem sempre são ruins. Elas podem ser oportunidades valiosas de crescimento. Prepare-se para olhar para elas de uma nova maneira. Capítulo 3. Aprendendo com as críticas. Vamos continuar nossa conversa sobre estoicismo. No capítulo anterior, falamos sobre a importância de ser autêntico. Agora, é hora de abordar as críticas e como podemos lidar com elas de maneira construtiva. Você já sofreu uma crítica que deixou uma marca? É difícil ouvir algo negativo sobre nós mesmos. A reação imediata pode ser defensiva. Mas é aqui que o estoicismo nos ensina a respirar fundo e refletir. Em vez de reagir impulsivamente, podemos pausar e perguntar: o que posso aprender com isso? Imagine que você apresentou uma ideia no trabalho e recebeu feedback duro. Pode doer, mas pense: essa crítica tem algum fundamento? Pode haver. Beta, verdade que pode te ajudar a crescer. Muitas vezes, as críticas não são ataques pessoais, mas sim oportunidades de melhoria. E se você encarasse cada crítica como uma chance de se aperfeiçoar? Um jeito de fazer isso é assumir uma postura curiosa. Quando alguém aponta algo que você poderia melhorar, tente escutar atentamente. Em vez de se sentir atacado, perceba que essa pessoa pode estar oferecendo uma visão diferente. Às vezes, estamos tão focados em nossa perspectiva que esquecemos que outras opiniões podem enriquecer nosso entendimento. Vamos fazer um pequeno exercício. Na próxima vez que receber uma crítica, respire fundo e anote seus sentimentos. Como você se sente naquele momento? Depois pergunte a si mesmo: qual é a parte útil dessa crítica? Como posso me beneficiar disso? Essa ação simples pode transformar sua resposta a situações que antes te deixariam irritado. Outra questão importante é a fonte da crítica. Considere quem está fazendo a crítica e qual a intenção por trás dela. Alguém pode comentar que você deveria se vestir de uma maneira diferente. Em certa medida, essa crítica pode refletir mais sobre os gostos dela do que sobre você. Pergunte-se: esse conselho faz sentido para mim? E se não fizer, tudo bem. O importante é não deixar que a opinião dos outros ofusque sua autenticidade. Pense em pessoas que você admira. Muitas delas enfrentaram críticas ao longo da vida, mas se mantiveram firmes em seus valores. Oprah Winfrey, por exemplo, foi amplamente criticada durante sua carreira, mas soube usar as críticas para se reinventar e fortalecer seu legado. Aprender a transformar críticas em combustível
pode ser uma habilidade valiosa. Agora, reflita por um momento. Pense em uma crítica que você recebeu recentemente. Você se sentiu mal? Como reagiu? Aqui está o desafio. Na próxima vez que isso acontecer, transforme essa experiência em algo positivo. Pergunte-se: essa crítica me mostra algo que eu não consigo ver? Além disso, sempre que você se sentir confortável, pode pedir feedback específico de pessoas que respeita. Isso cria um ambiente saudável de diálogo e aprendizado. Pode ser em uma reunião ou em um encontro informal. Assim, você começa a ver as críticas como parte do processo de crescimento. Para encerrar, lembre-se de que ninguém é perfeito. Todos nós cometemos erros e estamos em constante aprendizado. As críticas não são o fim do mundo, mas sim uma oportunidade de evoluir. Ao adotar essa mentalidade, você se torna mais resiliente e aberto às mudanças. No próximo capítulo, falaremos sobre o poder da gratidão no estoicismo. Como essa prática simples pode mudar sua perspectiva e melhorar seu bem-estar? Fique atento. Capítulo 4. O poder da gratidão. Vamos seguir nossa jornada no estoicismo. No capítulo anterior, falamos sobre como lidar com críticas e transformá-las em oportunidades de crescimento. Agora é hora de explorar um tema poderoso: a gratidão. A gratidão é uma prática simples, mas profunda. Muitas vezes nos concentramos nas dificuldades e nos desafios do dia a dia. Isso é normal. Mas e se parássemos um momento para refletir sobre o que temos? O estoicismo nos ensina que a verdadeira riqueza está em valorizar o que já conquistamos. Imagine um dia comum. Você acorda, toma seu café e enfrenta a correria para o trabalho. Durante essa rotina, talvez você não perceba as pequenas bênçãos ao seu redor. O cheiro do café recém-preparado, o sorriso de um colega, ou até o sol brilhando lá fora. Todos esses detalhes têm um significado especial. Ser grato por eles pode mudar sua perspectiva. Vamos fazer um exercício rápido. Escreva 3 coisas pelas quais você é grato hoje. Pode ser algo simples, como o conforto do seu lar ou um momento de risada com um amigo. Ao fazer isso, você começa a criar um espaço para a alegria em sua vida. A gratidão tem o poder de transformar nossa maneira de ver o mundo. Quando praticamos a gratidão, notamos que o foco muda. Em vez de nos sentirmos presos aos problemas, começamos a explorar as soluções. Isso não significa ignorar as dificuldades, mas sim reconhecer que sempre existem coisas boas ao nosso redor. Essa mudança de olhar é fundamental. Outra ferramenta estoica importante é a contemplação. Tire alguns minutos do seu dia para refletir sobre suas experiências. Pergunte-se: o que aprendi hoje? Ou o que me trouxe alegria? Essa prática de autorreflexão pode revelar muitas coisas que passam despercebidas na correria do cotidiano. Vamos pensar em um momento de dificuldade que você tenha enfrentado. Lembre-se de como superou essa situação. O que aprendeu com isso? Com certeza você também encontrou apoio em alguém, ou mesmo uma dica que fez a diferença. Valorize essas memórias. Elas são parte da sua jornada. A gratidão também pode fortalecer suas relações. Quando você expressa sua gratidão a outros, cria laços mais profundos. Um simples obrigado pode mudar o dia de alguém e reforçar a conexão que você tem com essa pessoa. Isso traz um sentimento de comunidade e pertencimento. Vamos colocar isso em prática. Hoje, escolha uma pessoa importante na sua vida e diga a ela o quanto você é grato. Pode ser um familiar, um amigo ou até um colega.
Fale sobre o que essa pessoa representa para você e como ela impactou sua vida. Você vai notar como esse gesto gera uma energia positiva. Por último, lembre-se de que a gratidão é uma escolha. É fácil agradecer quando tudo vai bem. Mas, durante os desafios, essa prática pode parecer mais difícil. No entanto, é justamente nesses momentos que ela se torna ainda mais importante. Tente olhar para o que você pode aprender, para o que pode crescer. Essa é a essência do estoicismo. No próximo capítulo, vamos analisar como a aceitação pode nos ajudar a lidar com situações difíceis. Como aceitar o que não podemos mudar pode ser libertador? Prepare-se para uma reflexão poderosa. Enquanto a jornada no estoicismo se aproximava do fim, muitos começaram a refletir sobre tudo o que aprenderam. A prática da gratidão havia plantado sementes de esperança e autoconhecimento, mas ainda havia uma lição crucial pela frente: a aceitação. Ele estava prestes a passar por uma tempestade interna. O jovem, que sempre se preocupou excessivamente com a validação externa, decidiu enfrentar um grande desafio. Tinha uma reunião importante no trabalho, onde precisaria apresentar um projeto que vinha preparando. Não era apenas mais uma apresentação, era a chance de mostrar seu potencial. Mas o medo do julgamento o assombrava. Embora tivesse absorvido as lições sobre autenticidade e gratidão, em sua mente ecoavam as opiniões alheias. E se não gostar? E se eles me ridicularizarem? Essas perguntas criavam uma bola de neve de insegurança. Ele sabia que a solução estava em aceitar o que não podia controlar, como os pensamentos dos outros. Na manhã do grande dia, ele acordou mais cedo. O sol brilhava e a luz do dia tinha um tom acolhedor. Isso o fez pensar nos pequenos prazeres, à vista da sua janela. O sabor do café e até o riso de um amigo na noite anterior. Sentou na mesa e escreveu em um caderno suas reflexões. O que posso controlar? Como posso responder a isso? Chegou então o momento da reunião. O coração acelerava. Ele deu um passo à frente, fitou os olhos dos colegas e começou a falar. Sua voz estava firme, mas uma dúvida ainda insistia em se infiltrar. No meio da apresentação, os rostos ao redor se tornaram borrados. Ele focou no que queria transmitir. Mas, de repente, alguém interrompeu, questionando sua abordagem. Como um golpe, seu estômago apertou. Sussurros de "isso aqui é uma loucura" começaram a ecoar em sua mente. No entanto, lembranças das lições aprendidas, a prática da aceitação e o saber que não podia controlar as reações refletiram em sua mente como um farol. Em vez de se encolher, ele respirou fundo. Lembrou-se de Epicteto. A resposta é o que importa. Olhou para a pessoa que o questionou. E com um sorriso calmo, respondeu de forma respeitosa, explicando seu raciocínio. Para sua surpresa, isso abriu caminho para um diálogo. Outros colegas começaram a se engajar, e o clima antes sombrio se transformou em um espaço colaborativo. Ele percebeu que aquele momento de aceitar a crítica, em vez de defendê-la ou se deixar levar pelo medo, havia mudado tudo. A apresentação fluiu como nunca, e no final, ao invés de aplausos, recebeu um feedback sincero. Nunca havia sentido tanta liberdade. Em um instante, todas as preocupações com a opinião alheia se dissiparam. Com o tempo, a prática da aceitação tornou-se um caminho tranquilo em sua vida. Ele aprendeu que as opiniões dos outros, embora fossem importantes em alguns aspectos, não podiam definir seu valor. Cada situação, cada crítica
e até mesmo as dificuldades tornaram-se oportunidades de crescimento. Ele começou a incentivar outras pessoas a adotarem essa filosofia. Em cada conversa, falava sobre a importância de ser autêntico e aceitar que a vida é repleta de incertezas. Contagiou amigos e colegas com essa mensagem poderosa. A cada interação, mais pessoas começaram a se despir da necessidade de aprovação. Finalmente, em um encontro casual, ele decidiu abrir seu coração para um velho amigo que também lutava contra essas inseguranças. Ao compartilhar suas experiências e como superou seus medos, viu algo maravilhoso acontecer. O amigo, emocionado, revelou que também havia se sentido preso pela pressão externa. O diálogo seguiu e ambos encontraram um novo propósito. Naquela noite, enquanto refletia sobre tudo o que havia vivenciado, sentiu uma gratidão profunda por ter escolhido o caminho da aceitação. A vida tinha se tornado mais leve. Soltar as amarras da expectativa alheia abria a porta para um futuro radiante, repleto de oportunidades. E assim, envolto num manto de serenidade, completou sua jornada estoica, levando consigo não apenas lições, mas a promessa de um viver autêntico, pleno e livre das correntes do julgamento alheio. Você quer continuar avançando no caminho da serenidade? Inscreva-se agora no canal para receber as próximas reflexões estoicas em primeira mão. Clique em gostei se este conteúdo ajudou você a crescer. Nos comentários, compartilhe o maior insight que levou daqui. Sua experiência pode inspirar outros buscadores. E não guarde sabedoria. Envie este vídeo a pelo menos 3 amigos que precisam de equilíbrio interior.